Graças a Deus, meus irmãos, por esse momento aqui. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa AD Alto da Alegria, comentários EBD, da sede AD Alto da Alegria aqui, direção local, o pastor Fernando Júnior. Iremos hoje estudarmos a lição 7, meus irmãos, que tem como tema as naturezas humana e divina de Jesus. Iremos abordar alguns pontos importantíssimos dessa lição aqui, que está nos ensinando a se defender das heresias, né, em defesa da fé cristã. Então, vale a pena você aí se dedicar e estudar sua lição para você crescer na graça e no conhecimento. Muito bem. Essa lição, meus irmãos, ela tem 3 objetivos, né? O primeiro, iremos apresentar o ensino bíblico. Essa lição apresenta o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo ponto, segundo objetivo, é mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. O terceiro, identificar o perigo dessas heresias hoje. Você pode ver aí os 3 pontos objetivos da lição. Apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esses ensinos nestorianismo e monofisismo e identificar o perigo dessas heresias hoje. Certo, meus irmãos? Vamos para o primeiro tópico da lição. Mas antes, iremos ler o texto áureo. Diz assim o texto áureo da lição. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9 e o versículo 5. Verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Vamos para o primeiro tópico. Diz assim, primeiro tópico. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi, segundo a carne. Romanos 1, versículo 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana e de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. E Lucas capítulo 1, versículo 35. Aí está o elo humano divino, as 2 naturezas do Senhor Jesus. Muito bem. Meus irmãos, esse primeiro tópico aqui, o apóstolo Paulo aqui destaca que Jesus pertence à linhagem de Davi. E que Jesus, ele pertencendo a essa linhagem de Davi, também ele está enfatizando sua natureza humana, né? Que Jesus nasceu, né, de uma mulher, Maria, e teve uma genealogia documentada em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. No entanto, sua concepção ela foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, em Mateus capítulo 1 e o versículo 20.
Essa união do humano e do divino é essencial para entender a sua missão redentora. É essencial para compreender essa missão redentora. Podemos ver aqui que a doutrina da dupla natureza de Cristo ensina que Jesus é o mesmo. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente humano. Podemos ver esse primeiro tópico aqui que acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, Romanos capítulo 1, verso 3, Cristo ele veio ao mundo como um verdadeiro homem. E essa herança terrena confere a Jesus uma verdadeira conexão com o povo de Israel. Né? Aqui é a chamada união hipostática. União hipostática. O que é que significa isso? Uma pessoa, duas naturezas completas. União hipostática. Né? Jesus Cristo, pessoa. Divino, natureza. Humano, natureza 2. Podemos ver aí a Bíblia mostrando com clareza Jesus, né? União divina e união humana. Muito bem. Aqui, no segundo ponto do primeiro tópico, declarado Filho de Deus em poder, Romanos capítulo 1, essa afirmação aqui ela revela a divindade de Cristo confirmada, a divindade de Cristo confirmada por sua ressurreição. Então Paulo aqui ele declara que apesar de ser judeu, né, segundo a carne, Jesus é Deus, bendito eternamente. Né? Essa dupla natureza de Jesus, humana e divina, ela é central na cristologia bíblica. Ela é central na cristologia bíblica. Então aqui podemos observar que a doutrina da dupla natureza de Cristo, ela ensina que Jesus é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. E aqui no terceiro ponto da lição, o antigo hino cristológico. O antigo hino cristológico. Vamos ler. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, João capítulo 1, verso 1. Mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas, humana e divina, em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego mope significa forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Podemos ver aqui que nesse ponto 3, o antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, é um dos textos mais ricos
é um dos textos mais ricos sobre a encarnação de Cristo. Porque esse texto aqui, ele esvaziou-se de si mesmo. Que tem um termo grego aqui, é kenoxis. Kenoxis. Significa assumindo a forma humana sem perder sua divindade. O termo grego aqui é mope. Significa forma. Indica que, embora tenha sido tomado homem, ele pertenceu essencialmente Deus. Podemos ver que apresenta a genealogia geral. Mostra que Jesus tem direito ao trono de Davi, traçado através de José, seu pai adotivo. Também podemos observar a genealogia em Lucas. Genealogia em Lucas apresenta a genealogia biológica, traçar a descendência de Jesus por Maria. Confirma aqui a sua linhagem davídica. Então podemos ver que seu nascimento não envolveu um pai humano. O nascimento de Jesus não envolveu um pai humano, mas seu corpo foi formado no ventre de Maria, tornando-se plenamente humano. Para nós aqui concluímos, você pode observar que, repetindo mais uma vez, que o nascimento de Jesus não envolveu um pai humano, mas o corpo de Jesus foi formado no ventre de Maria, tornando-se plenamente humano. Como você já sabe, gerado pelo Espírito Santo. Podemos ir para o segundo tópico da lição: as heresias contra o ensino bíblico na dupla natureza de Cristo. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Meus irmãos, vamos ler. Nestório. Quem foi Nestório? Vamos saber quem foi esse homem. Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria em 376. Mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, embora a oposição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. A dupla natureza do Cristo. A dupla natureza de Cristo, que Jesus é ao mesmo tempo que, como eu já mencionei, plenamente Deus e plenamente homem. Nestório aqui, bispo de Constantinopla,
ele rejeitava o título de Theotokos, mãe de Deus. E a sua preocupação aqui era evitar a confusão entre as naturezas de Jesus. No entanto, foi acusado de dividir Cristo. Ele foi acusado de dividir Cristo em duas pessoas separadas e condenado ao concílio de Éfeso. Podemos ver aqui que de Nestório era relacionar esse título mãe de Deus atribuindo a Maria o termo grego Theotokos, ou portadora de Deus. E foi defendido por Cirilo de Alexandria. Mas Nestório se opôs a essa formulação, propagando que Maria fosse chamada de Christotokos, ou mãe de Cristo, para evitar a ideia de que Maria fosse mãe de Deus, no sentido de um ser eterno. Essa argumentação aqui de Nestório, essa argumentação, à primeira vista, pode parecer até lógica, de fato. De fato, a Bíblia ensina que Deus é eterno e não teve princípio. Podemos ver isso em Salmos 90, versículo 2. No entanto, a questão não era apenas terminológica, mas envolvia uma visão mais profunda sobre a relação entre a natureza humana e a natureza de Cristo. Mas, ao tentar corrigir um erro, acabou criando outro erro. Podemos ver que a confusão que deu essa argumentação, né, essa controvérsia aí de Nestório, certo? De Nestório, sobre o termo grego, sobre como ele queria chamar Maria, né, mãe de Jesus. Então, encaminhando aqui para Nestorianismo, defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade divina do credo niceno. Muito bem, meus irmãos, então estávamos falando sobre nestorianismo. Né? Estávamos falando sobre nestorianismo, que defendia a formulação dos pais nicenos. Né? O problema dessa doutrina aqui, o nestorianismo, como doutrina, né? Essa doutrina ela defendia a separação das duas naturezas de Cristo, né? De forma tão rigorosa, né? Era tão rigorosa essa doutrina, que ela implicava na existência de duas pessoas em Cristo, uma divina e uma humana. Então aqui o problema com essa doutrina era que ela compromete, né? Ela estava comprometendo a obra da redenção. Segundo ponto, meus irmãos, nestorianismo. Vamos ler. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos e a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno. 281, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana, serem uma só carne, em Gênesis 2, essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio
que o declarou herege e o imperador o exilou. Então você observa aí que o problema com essa doutrina, né, o nestorianismo, ele como forma de doutrina, acabava que ele defendia a separação das duas naturezas de Cristo. Então, por ele defender essas duas naturezas de Cristo, né, de forma tão rigorosa, isso acabou sendo uma implicação, né? Isso implicava na existência de duas pessoas, né, divina, né? Cristo, uma divina e uma humana. Então, o problema aí com essa doutrina é que ela compromete a obra da redenção de Cristo. Então, o nestorianismo, ele acabou, como a lição menciona aqui, como nós aprendemos, que ele acabou sendo condenado, né? Exilado, foi condenado, né? Esse herege, no concílio de Éfeso, em 431, depois de Cristo. Então, Nestório, ele foi deposto, acabou sendo deposto como bispo e depois exilado, e seus ensinamentos foram rejeitados pela igreja. Então, enquanto alguns ensinavam que Jesus tinha duas pessoas separadas, outros caíram no erro oposto, alegando que ele possuía apenas uma única natureza. Então, uns ensinavam que Jesus tinha duas naturezas separadas e outros caíram no erro oposto, alegando que Jesus possuía uma única natureza. Então, duas formas erradas. Um, que ensinava que Jesus tinha apenas duas naturezas, né? Ensinava que Jesus tinha duas pessoas separadas, duas naturezas não, duas pessoas separadas, e outro oposto que ensinava que Jesus era apenas uma pessoa. Então, caminhando aqui, meus irmãos, para o terceiro ponto aqui, terceiro subtópico, monofisismo. Monofisismo. O que é monofisismo? Terceiro ponto, monofisismo. O termo monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos. Monos, que significa único, e plicis, que significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas. Duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza. Amálgama, o sentido de não o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente um homem. Essa doutrina foi condenada no concílio de Calcedônia em 451. Podemos ver aqui que o monofisismo ele foi uma doutrina que surgiu como reação ao nestorianismo. Foi defendida por um homem chamado Eutico, ou Eutique. Então esse homem defendia, né? A palavra monofisismo, ela vem da palavra grega, que tem como monos, único, e plicis, natureza.
Segundo essa crença, Cristo não tinha duas naturezas, mas apenas única natureza composta. Para os monofisistas, a humanidade de Jesus foi absolvida pela divindade. Observe, para eles, o monofisista, a humanidade de Jesus foi absolvida pela divindade. Então, essa heresia aqui, ela ensina que as naturezas divina e humana de Cristo se fundiram em uma só, formando uma natureza híbrida. Então, a ilustração do bronze, mistura de cobre e estranho, exemplifica essa visão equivocada. O Concílio de Calcedônia acabou rejeitando essas doutrinas, afirmando que Jesus tem duas naturezas distintas em uma única pessoa. Então aqui, essa ideia foi rejeitada, porque ela diminuía a plena humanidade e a plena divindade de Cristo. Podemos ver que essa heresia que ensinava essas duas naturezas, divina e humana. Partindo aqui para o terceiro ponto, o Concílio de Calcedônia diz assim: essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência não dividido ou separado em duas pessoas, mas uma só, e mesmo Filho unigênito. Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. Diz o documentário: a união dessas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Podemos ver aqui, para entendermos que este concílio aqui ele reafirmou que Cristo é perfeito. Quanto à humanidade, ele não é duas pessoas, mas uma só. Duas naturezas distintas e inesperáveis. Esse concílio de Calcedônia aqui, diante desses erros, o concílio de Calcedônia foi convocado para esclarecer a questão na teologia cristã. Vou ler essa frase aqui. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só, e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Então, diante desses erros, o concílio de Calcedônia foi convocado para esclarecer questões. O que ele definiu foi um marco na teologia. Essa declaração rejeitou tanto o nestorianismo quanto o monofisismo, que Jesus possuía duas naturezas completas. Ele é 100% Deus e 100% homem, no primeiro ponto. Segundo ponto, essas duas naturezas não se misturam, nem se confundem, nem se separam. Terceiro ponto, ele continua sendo uma única pessoa, o Filho unigênito de Deus. Então, esse ensino aqui é fiel às Escrituras e fundamental para a nossa fé. Podemos ver aqui o concílio, a solução para esse mistério aqui
não está em dividir Cristo em duas pessoas. E também não está em confundir suas naturezas em uma só. Mas está em aceitar o que a Bíblia ensina. Jesus, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um só mediador entre Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essas heresias desapareceram com o tempo. Ou ainda influenciam correntes teológicas na atualidade. Caminhando para o final dessa lição, terceiro subtópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, 500 a 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisistas e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cópticas, Armênia, Abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição, Cristo, e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, como conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Podemos ver os monofisistas hoje. Esses monofisistas, eles eram grupos, né? Eram grupos como as igrejas hoje em dia, né? Grupos ortodoxos, né? Igrejas ortodoxas, né? Cópita, armênia e jacobita, né? Então ainda sustentam essas cristologia. É importante conhecer suas doutrinas. Cada uma tem suas doutrinas. E responder com base nas escrituras, né? Mantendo firme a verdade de que Jesus é Deus encarnado, né? Então podemos ver que quando a doutrina monofisista foi condenada no Concílio de Calcedônia, nem todos os cristãos aceitaram essa decisão. Então, quem são esses grupos na atualidade? As igrejas que rejeitam o Concílio de Calcedônia e ainda seguem a cristologia monofisista. São igrejas, né? A Igreja Ortodoxa Copta do Egito, Igreja Apostólica Armênia, né? Armênia, e Igreja Ortodoxa, né? Abíssina, da Etiópia, Igreja Ortodoxa da Síria.
Igreja Ortodoxa Orientais. Jacob reorganizou os cristãos. Né? Ele reorganizou os cristãos monofisistas e ele acabou fundando um movimento que ficou conhecido como Tradição Jacobita, que sobrevive até hoje. Então aqui não devemos confundir, né? Não devemos ser confundidas com a Igreja Ortodoxa. Nós não devemos ser confundidas com a Igreja Ortodoxa, grega ou russa, que aceitam Calcedônia. Então, caminhando aqui para o segundo ponto do terceiro tópico, o quenopticismo. O quenopticismo. O que é tenoxismo? Né? O que é quenopticismo? Vamos ler. Do verbo grego keno, significa esvaziar. A palavra, no caso, tenoxismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesma dos atributos divinos. São duas linhagens principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e não na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição que o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Então podemos aqui entender que essa teoria aqui sugere que Jesus abandonou, objetivamente aqui, Jesus abandonou os seus atributos divinos na encarnação e, no entanto, ele continuou sendo Deus. A palavra, como eu já falei, kenoxis, vem do grego keno, que significa esvaziar. O que significa esse esvaziamento? Existem aqui, meus irmãos, duas interpretações principais do quenopticismo. A primeira é que Jesus manteve todos os seus atributos divinos, mas escolheu não usá-los. A segunda aqui, e podemos ter uma atenção, sugere que ele realmente abandonou ou limitou sua divindade enquanto viveu entre os homens. Mas, no entanto, a Bíblia ensina que Cristo jamais deixou de ser Deus. A Bíblia diz em João 17, capítulo 5, diz assim: Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Então você pode observar que
Você pode observar que a Bíblia ensina que Cristo jamais deixou de ser Deus. Né? Porque ele diz no versículo: com a glória que eu tinha junto de ti, antes que fundasse, antes que existisse o mundo. Né? Antes que o mundo existisse. Estamos caminhando aqui para, falando mais sobre esse perigo aqui, do quenoxismo. Se Jesus tivesse, meus irmãos, deixado de ser Deus, ele não poderia perdoar pecados. Assim como fala em Marcos capítulo 2 e o versículo 5. E você observa também que Jesus ele acalma o mar, demonstrando autoridade sobre a natureza. Jesus esvaziou-se de sua glória celestial, não de sua divindade. No entanto, a Bíblia deixa claro que, mesmo em sua encarnação, ele permaneceu plenamente Deus. Por fim, temos dois desdobramentos aqui. Dois desdobramentos aqui duradouros da controvérsia cristológica antiga. A exaltação de Maria ao status de mãe de Deus, no sentido absoluto. Vamos falar sobre ponto 3 da lição aqui, mariolatria, né? Essa mariolatria aqui. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, disse Cirilo. Ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo é a escolha popular. Nem sempre representam a verdade. Em Atos, capítulo 8. O que quer dizer isso, esse termo? Mariolatria. Mariolatria, do grego, é theotokos, né? Levou ao culto a Maria. Está levando o culto levando a Maria. Desviando o foco de Cristo. Né? A Bíblia ela ensina que apenas Deus deve ser adorado, e não a Maria. Então, esse termo theotokos, levou ao culto a Maria. Né? Por causa dessa popularidade. Então, a Igreja Católica Romana adotou essa terminologia e, ao longo dos séculos, desenvolveu doutrinas que não têm base bíblica. Por exemplo, Imaculada Conceição. A crença de que Maria nasceu sem pecado original. Por exemplo, Assunção de Maria. A crença de que Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Outro exemplo, mediação de Maria. A ideia de que ela intercede pelos cristãos junto a Deus. Então, você vê a popularidade aí, né, destes 3 pontos que eu mencionei. Então, você vê que a Igreja Católica ensina que Maria é mediadora entre os homens e Deus. Algo que contradiz diretamente a palavra de Deus. Então Jesus, como a Bíblia nos apresenta, Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. E isso está
registrado no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5, né? Que fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Embora Maria tenha sido uma mulher abençoada, né, por ser mãe de Jesus, por ter gerado Jesus, né, por ser escolhida por Deus, ela não deve ser exaltada além do que as Escrituras ensinam. Porque o que fazem são isso. Adoram Maria além das Escrituras, além do que a Bíblia nos ensina. E isso não se deve fazer. A Bíblia diz, como mencionei, que Jesus é o único mediador. O perigo da mariolatria aqui é que ela desvia a glória que pertence somente a Deus. Então, muitas doutrinas aqui erradas se espelham porque são bem aceitas pelo povo, por causa da popularidade, mas devemos sempre comparar tudo com a palavra de Deus. Devemos sempre lembrar que somente Deus é digno de toda adoração e que qualquer ensino que desvie nossa devoção a Cristo é um perigo para a verdade da fé cristã. Para a conclusão, o concílio, vamos finalizar falando desse concílio de Calcedônia. Esse concílio de Calcedônia. O concílio, meus irmãos, de Calcedônia aqui, em 451, ele considerou a doutrina das duas naturezas de Cristo, combatendo heresias, né? Conhecer a Bíblia e os ensinos oficiais da igreja. É essencial para evitar erros teológicos. O concílio, ele reafirmou decisões. Ele foi realizado no ano de 451. E o concílio de Nicéia, ele foi em 325 e teve o concílio de Constantinopla em 381. Esses conclaves reafirmam que os credos de fé cristã estabelecerem de forma definitiva a doutrina das duas naturezas de Cristo. Plenamente Deus e plenamente homem. 451 reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, retificando os credos produzidos por esses conclaves gerais. E estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nós deparamos com doutrinas inadequadas. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição, né? Essa foi a lição 7, né? O tema As Naturezas Humanas e Divina de Cristo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, né? Esse foi mais um episódio aqui do programa AD Alto da Alegria, Comentários EBD. É um privilégio ter você conosco. Não deixe de assistir o próximo episódio, a lição 8. Iremos estudar a lição 8. E tem como tema, meus irmãos, Jesus viveu a experiência humana. Né? Jesus viveu a experiência humana, lição 8. Então, obrigado pela sua paciência. Esse foi mais um programa aqui
a igreja local, sede de Alto da Alegria, a direção pastor Fernando Júnior, muito obrigado, que Deus abençoe e fiquem todos na paz de Deus. Amém.